Gente, a FISPIC, eu venho falando muito aqui. Olha a galera entrando aí, gente, bacana. Começando o assunto agora, tá? Kátia, seja bem-vinda. Eu fico animada com esse povo entrando aqui, tá? A FISPIC, sem sombras de dúvidas, né, é o nosso começo para reconhecimento de risco, certo? Quando você vai fazer uma avaliação reconhecimento de riscos, você vai precisar, quando a gente está falando, né, de riscos químicos, de exposição a agentes químicos, a FISP que é o nosso ponto de partida, tá? Mas ela não é o nosso único ponto. E eu trouxe esse assunto específico para proteção respiratória, para esse tema do Respira Brasil, porque qual que é o item da FISPIC, né? Qual que é a seção da FISPIC que fala de proteção individual, que faz indicação de proteção individual? Quero ver quem vai responder aqui, né? Qual que é o item, qual que é a seção da FISPIC que faz indicação da proteção individual, tá? Esse é um item que eu vou falar bastante, ok? Mas também tem outras seções da FISP que são importantíssimas para a gente, sim, de fato, fazer a seleção da proteção respiratória. Eu vou mostrar como, tá? Vou mostrar o passo a passo. 8! Gente, cola no Guidoval que a resposta é essa mesmo, né? O item 8 fala de controle de exposição e proteção individual, certo? Mas vamos lá no começo da FISP, né? Vou falar do começo. Então, todo o trabalho de reconhecimento de risco, né? Agentes químicos, de exposição a agentes químicos, nós precisamos começar pela FISP, certo? Tem uma NBR que regulamenta, né, que padroniza essas FISPICs, que é a 14725, tá bom? Ela sofreu algumas atualizações, que é a NBR 14725, tá? Ela é regulamentada pela NR 26 e a gente tem um padrão dessas FISPICs. E é claro, é comum, acho que todos vocês já pegaram uma FISPIC que faltava muita informação, que ela não ajuda muito a gente em alguns aspectos e nós ficamos sem saber para onde ir, né? O primeiro passo é que quando você encontrar uma FISPIC que falta informações ou que ela não está padronizada, né, de acordo com a NBR 14725, você pode e deve ligar para o fabricante e solicitar aquela informação, tá bom? É comum a gente encontrar, né, segredo industrial, alguma coisa assim na composição, mas de fato a gente precisa dessa informação para que a gente possa entender a toxicidade, o perigo, informações sobre exposição, né, desse produto no processo e se vai haver exposição ou não e se houver, qual é o impacto sobre a saúde do colaborador, certo? Então, o primeiro passo para a gente reconhecer o risco, sim, é avaliar essa FISPIC. Se por acaso for uma FISPIC de má qualidade, né, que faltar aquela informação importante ali para você, vai atrás, tá? Vai atrás, liga pro fabricante, liga pro importador, de repente, e cobra essa informação porque ela é importante pra gente, tá? Importante por quê, né, gente? Importante porque na primeira, quais são as seções da FISP que eu mais utilizo, né? A 2, a 3 e a 8, tá? A 2, a 3 e a 8. A FISP que a gente utiliza, fazendo a relação da FISP com a seleção da proteção respiratória, que é o tema dessa live, quais informações que a gente utiliza então? Primeiro, que para fazer a seleção da proteção respiratória, eu preciso saber o que eu tenho no ambiente. E para saber o que eu tenho no ambiente, eu preciso estudar a composição daqueles produtos que há possibilidade de estarem no ar e se tornarem um risco respiratório, certo? Então, eu preciso ter acesso à FISPIC para ver a seção 3, né? Onde fala das substâncias que compõem aquele produto. E uma coisa muito importante para a gente também é a seção 2, frases de perigo. Tá? A seção 2 que é identificação do perigo. Essa seção, ela é fundamental quando nós vamos fazer seleção de proteção respiratória pelo método qualitativo, tá? O quantitativo, Jorge, como é que é a seleção pelo método quantitativo? A seleção de proteção respiratória pelo método quantitativo é quando você já identificou o que possivelmente tem no ambiente, viu as características do produto, ok? E aí você fez a avaliação ambiental, né? Sabendo o que tem e qual é o estado físico da substância, se ela está ali no ar
em forma de vapor, em forma de gás, em forma de poeira, né? Ou névoas, você consegue identificar de que forma aquele contaminante está no ambiente. E muitas vezes, para entender o estado físico da substância, a FISP também vai ajudar a gente com as informações lá na seção 8, por exemplo, né, que fala depois tem a seção 9 também, tá? Que fala, tem as informações físico-químicas do produto, temperatura de ebulição, tá? Temperatura de ebulição, pressão de vapor. Olha aí, duas informações importantes para eu saber se aquilo que eu tenho no ambiente, né, que eu estou usando no processo, tem probabilidade de se tornar um risco respiratório, evaporando, se tornando um gás, ou se tornando um vapor e depois voltando para o estado de partícula, de neblina. Essas informações que eu estou jogando aqui para vocês, como que eu consigo entender isso? Quando eu olho as características do produto, qual que é a tendência dele de volatilizar, olhando a temperatura de ebulição da FISPIC. Aí você chega na FISPIC e não tem essa informação, você também não é adivinho, né? Você precisa dessa informação e tem que ir atrás dessa informação para que a gente consiga fazer a primeira avaliação para reconhecimento do risco. Tá? Para a gente fazer reconhecimento de risco, essas informações são fundamentais. E a partir do momento que você faz o reconhecimento de risco, você consegue bolar uma estratégia de amostragem, fazer a amostragem da forma correta, e aí você traz essas informações de qual contaminante você tem, qual que é a concentração que você tem, e aí a gente vai fazer a seleção da cobertura facial pelo método quantitativo, tá? Acompanhe. Eu vou amarrar as histórias agora, tá? É muito difícil explicar isso sem um quadro aqui para eu poder escrever e desenhar ou trazer a ficha para vocês olharem, mas eu trouxe um exemplo e eu vou discutir sobre esse exemplo aqui com vocês, para que no exemplo a gente consiga juntar essas pecinhas e que vocês possam entender. Jonathan Terry, seja bem-vindo, um master aqui nessa live, nosso rei do FAP. Gaúcho abusado esse. Olha só, então é o seguinte, tá? Para o método de seleção de proteção respiratória, nós precisamos então da FISPIC para conseguir entender o que tem, qual que é a probabilidade e como isso pode se tornar um risco respiratório. Essas informações também vão servir para que a gente possa fazer a avaliação ambiental, certo? Da forma correta, utilizando o método correto. E depois, com a concentração avaliada, a gente vai conseguir fazer a seleção da proteção respiratória. Para por aí no método quantitativo? Não para por aí. Porque olha só, eu vou ter o exemplo aqui, né, de várias substâncias que, pela concentração dela, vou fazer um exercício com vocês, tá? Digamos que eu descobri que no ambiente eu tenho ali uma substância, reconheci ela, avaliei, a concentração dela estava ela estava em forma de poeira no ambiente, tá? Eu fiz a avaliação e a concentração deu 3 vezes acima do LT. E era uma poeira, que não foi gerada termicamente, tá? 3 vezes acima do LT. Então, eu posso... 3 vezes acima do LT, uma poeira, que não foi gerada termicamente, eu posso estar aplicando um respirador PFF1, né? Ou uma semifacial com filtro P1, tá? Porque não foi gerada termicamente. Ela é não altamente tóxica, mas é uma substância que pela FISPIC, olha que interessante, na seção 2 da FISPIC eu vejo que em contato com os olhos, com a mucosa, né, ela é irritante, ela é agressiva, ela tem algum efeito, ok? Em contato com a mucosa dos olhos. Então, eu já não vou mais selecionar, isso muda tudo a minha seleção. Então, essa informação da FISPIC vai me ajudar a eu não selecionar mais um respirador semifacial e de repente não, obrigatoriamente, um respirador facial, tá? Por conta dessa característica que eu acabei de observar do produto, tá? Então, esse é um exemplo que eu dei para vocês, que eu usei a FISPIC já no início do reconhecimento do risco, para que eu pudesse fazer a avaliação ambiental, descobrir a concentração e depois eu volto lá para ver os perigos, né? As frases de perigo para entender qual o efeito sobre a saúde do usuário, né? Quais são as formas de absorção, as vias de absorção, ok? E para eu entender se eu devo avançar na cobertura, sair da semifacial para facial, ou se eu posso ficar, de fato, com um respirador que tem um FPA de 5, né? Que é o semifacial PFF1, ou
usar um filtro P1 no meu respirador. Essa informação pode mudar o jogo, tá? E eu vou trazer outro exemplo aqui daqui a pouquinho, que esse é o mais interessante. Eu vou guardar esse exemplo um pouquinho mais pro meio da live pra gente poder usar ele no melhor momento, tá? Então, gente, esse foi o método, as informações da FISPIC que eu utilizo para fazer a seleção de proteção respiratória no método quantitativo. Em proteção respiratória, quando você quer fazer a seleção, nós sempre vamos precisar chegar no FPMR. Quem tá comigo aqui mais tempo vai lembrar disso, tá? Oi, Drica! Gente, se vocês gostam da foto, das minhas fotos aqui minhas fotos que eu utilizo nos posts, né, e algumas publicações aqui do perfil, quem tira é a Janela Aberta Fotografia. Eu tenho uma super mega fotógrafa, talvez uma das melhores do Brasil, gente. A Adriana Carla da Janela Aberta Fotografia. Tá? Francelino, seja bem-vindo. Ó, uma galera entrando aí, tá bom? Então, olha só. Eu falei pra vocês agora do método quantitativo. Mas, em proteção respiratória, fixem essa informação para vocês, tá? Isso é regra. Para fazer uma seleção de proteção respiratória válida, nós sempre vamos precisar conhecer, determinar o FPMR, fator de proteção mínimo requerido. Eu vou falar até essa palavra devagar, porque para muitas pessoas ela é nova, tá? E não deveria ser. Até vou escrever aqui para vocês, ó, FPMR, fator de proteção mínimo requerido, tá? E a gente consegue chegar no FPMR de forma quantitativa, dividindo a concentração que eu achei do contaminante no ambiente pelo limite de tolerância dele, e dividindo a concentração pelo limite, eu vou saber se está acima e quantas vezes está acima, né? Se estiver acima, daí dependendo quantas vezes estiver acima, eu vou escolher o tipo de cobertura facial. Nesse exemplo que eu dei, que a concentração estava 3 vezes acima e era uma poeira, eu poderia ter colocado um APFF1, que era uma poeira que não foi gerada termicamente, né, nesse meu exemplo fictício, e também não era uma poeira altamente tóxica, então eu poderia ter colocado uma PFF1, mas porque eu descobri na FISPIC que ela é irritante aos olhos, né, tem efeito sobre a mucosa dos olhos, eu teria então que avançar para um respirador que fizesse também a cobertura. Momento de print, ó, da live. Quem puder tirar um print aí, ó, vou até encaixar o óculos de grau. Quem conseguir tirar um print aí dessa foto, desse momento. Dr. Genevaldo entrando na live, sou fã desse super médico, né? Que é um médico dedicado a conhecer os conceitos de proteção respiratória. Entrou no curso, na minha turma do curso, né? E é um profissional, assim, mega especial. Opa! Então, olha só, gente. Deixa eu mexer aqui. Então, vamos lá. Então, lembrado do FPMR, a gente sempre precisa chegar no fator de proteção mínimo requerido. Então, agora eu mostrei para vocês como chega no FPMR utilizando as informações da FISPIC, né? O quanto ela é importante nesse passo a passo até chegar nessa etapa, certo? Certo. Jorge, e agora no método qualitativo? Qualitativo é fundamental, tá? Método qualitativo de seleção de proteção respiratória, a FISPIC é o nosso tudo, tá? É a nossa informação principal. Então, vamos lá. É a avaliação qualitativa, tá? Como é que a gente faz esse passo a passo? Caiu alguma coisa aqui. Para fazer seleção de proteção respiratória pelo método qualitativo, a gente vai usar o control banding, ou bandas de controle, tá? É um método que a gente utiliza que está dentro do PPR da Fundacentro, anexo 5, tá? PPR da Fundacentro, anexo 5, bandas de controle. Quais são os 3 passos que eu preciso, tá? No bandas de controle para eu conseguir fazer a seleção da proteção respiratória de método qualitativo e chegar aonde? No nosso FPMR de novo, tá? Eu mostrei para vocês como faz para chegar no FPMR de forma quantitativa. Agora eu tô falando de forma qualitativa, a FISPIC é fundamental, tá bom? Por quê? O primeiro passo para a gente fazer seleção de proteção respiratória pelo método qualitativo é correr lá na FISPIC do produto ou dos produtos que tem na área, no ambiente, tá?
E a primeira seção que a gente vai utilizar da FISPIC, que para esse método, ok? É avaliar as frases de perigo, tá bom? Se vocês tiverem uma FISPIC na mão aí, ou de fácil acesso, se vocês estiverem me assistindo pelo celular e tiver acesso ao computador, dá uma olhadinha. Um produto químico, ele traz várias frases de perigo, que ela sempre está acompanhada pela letrinha H. H de hazard phrase, né? Frase de perigo, hazard phrases em inglês, né? Então tem sempre assim, H301, H319, H355. Tô chutando aqui uns números de cabeça, tá? Esses Hs correspondem a um risco à saúde, tá? São vários Hs. Então, gente, eu vou pegar aqui para vocês verem. Então, um minutinho. Então, o que vocês fazem quando vocês abrem essa FISPIC? Anotem todas essas frases Hs, tá? Anotem. E aí você vai ver, corre lá no PPR da Fundacentro, Nexo 5 que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão perceber que essas frases H, elas se encaixam, não precisa ler, tá? Mas tem aqui 5 colunas de toxicidade, tá? A, E, até E. Então, A é menos tóxico e E é extremamente tóxico. Então, essas possíveis frases que vocês encontrarão na FISPIC, tá bom? Elas vão se encaixar nessa tabelinha aqui, ok? Essa tabelinha aqui é do Control Band, PPR da Fundacentro, anexo 5. Então, como que começa a seleção da proteção respiratória para o método qualitativo? Por essa tabelinha aqui. Você vai pegar a FISPIC, vai na seção 2 da FISPIC, tá? Seção 2, anota as frases de perigo que você encontra lá. H303, H371, anota no papel e depois tenta encaixar essas frases aqui, tá? Quanto mais para a direita estiver encaixada a sua frase, a frase que você encontrou, mais tóxico é. E vai valer a toxicidade mais alta. Você pode ter encontrado 3 frases que estão na A, mas se você encontrar uma frase que está na última coluna, é a última que vale, tá? Então, aqui, de modo bem objetivo, eu estou mostrando para vocês como é fundamental a FISPIC para a gente conseguir fazer a seleção da proteção respiratória por bandas de controle, porque esse é o primeiro passo, tá? Primeiro passo. Oi, Darley! Seja muito bem-vindo, um amigo de trabalho, honra ter trabalhado com essa pessoa, saudade. O Félix aqui, boa noite, Félix, seja bem-vindo. Poliane. Então, esse foi o primeiro passo para fazer seleção. Calma que eu vou falar depois sobre a seção 8. Eu vou falar sobre a seção 8 que indica EPI, tá, gente? Depois tem uma pergunta aqui da Gleice, que é bem importante, já vou responder, tá, Gleice? Já vou encaixar tua pergunta aqui na minha explicação, certo? Então, vamos lá. Gente, quando o produto ele é uma mistura, tá? Quando ele é uma mistura, vai estar lá a porcentagem das misturas, né? De cada componente, tá, ok? Mas a frase de perigo, ela é correspondente à mistura toda, tá bom? A frase de perigo que vocês vão encontrar na FISPIC, que é a pergunta da Gleice, tá? Ela é o que você vai considerar, não vai dar para considerar no método de controle, na banda de controle, o método qualitativo, que está fracionado ou não. Isso você consegue fazer pelo método quantitativo, né? Ou então, mas no banda de controle você vai usar a frase de perigo que está lá, tá bom? Vai valer essa frase de perigo que vai aparecer sobre a mistura, tá? Claro que ele não vai levar em consideração se você está diluindo muito isso ou não, daí vai um pouco de experiência do profissional, tá? Mas a frase de perigo que está lá é da mistura, tá? Então, o primeiro passo seria esse aqui. O segundo passo do método bandas de controle é a gente identificar, tá? Qual que é o nível, qual que é a quantidade da substância utilizada. Quantidade, tudo bem. Quantidade você não precisa da FISPIC, você vai conhecer o processo, vai conversar com as pessoas, vai entender o quanto que ela utiliza daquilo durante uma jornada de trabalho, tá bom? Então, essa é a quantidade que você vai usar para o segundo passo desse método de seleção de proteção respiratória por bandas de controle, tá? Pode ser gramas, pode ser litros, tá?
Pode ser um líquido, né? Pode ser um sólido, enfim, mas você vai definir a quantidade. Tem uma tabelinha aqui no PPR da Fundacentro que vai te ajudar a encaixar se a quantidade é pequena, média ou grande, de acordo com essas referências que você tem aqui, tá? Quantidade pequena seria gramas ou mililitros, tá? Ou a quantidade média seria quilogramas ou litro. E quantidade grande seria toneladas ou metros cúbicos. Essa parte é fácil de a gente identificar, certo? É só você conhecer o processo, conversar com as pessoas e entender o quanto que a pessoa utiliza na sua jornada de trabalho e vai para o segundo passo. Agora, o terceiro passo é o nível de empoeiramento, tá? Nível de empoeiramento. Empoeiramento, se for uma partícula, se for um sólido, né, você vai conseguir visualizar por uma forma qualitativa se tem alto empoeiramento ou baixo empoeiramento, porque ele também te dá aqui umas referências no texto, tá? Mas agora, se for um líquido, ok? Se for um líquido que é capaz de gerar, por exemplo, um vapor, gerar um gás, a gente vai precisar recorrer lá na FISPIC, de novo, né? A seção 9, se não me engano, de propriedades físico-químicas, onde eu vou procurar duas informações, né, importantes: temperatura de ebulição, tá? E por muitas temperaturas de ebulição. E aí eu vou usar a informação de temperatura de ebulição, jogar aqui no gráfico para definir se o nível, né, de volatilização é alto ou se é baixo. Ou seja, se tem grande chance de exposição ou baixa chance de exposição, se o líquido é volátil ou não, tá? Tem baixa volatilidade ou alta volatilidade. Então, de novo, vou precisar recorrer na FISPIC para entender, né, qual que é o nível de volatilização desse produto. E aí sim, com esses 3 passos, eu chego numa tabela onde eu tenho FPMRs definidos. Quem não assistiu o começo da live talvez não vai entender o que eu estou falando sobre FPMR. Em proteção respiratória, a gente sempre precisa chegar na FPMR para fazer seleção de proteção respiratória, fator de proteção mínimo requerido. O método quantitativo, você divide a concentração do que você achou pelo limite de tolerância e você acha o FPMR. Quantas vezes a substância está acima do LT, ou se está ou se não está. Aqui no qualitativo, a gente precisa chegar nessa tabelinha aqui, tá? Onde eu tenho os fatores de proteção atribuído. O que eu tenho na primeira coluna aqui? Qual que é o grupo de perigo que é essa substância que você encontrou? Depois a quantidade e depois a facilidade de gerar a exposição, e você vai chegar num número único, que é o FPMR. Então, viram como é importante a FISPIC para esse passo aqui? Perceberam? Que para o método qualitativo a FISPIC é importantíssima. E aí, se eu chego lá, não tem temperatura de ebulição, já me quebra, né? Como é que eu vou conseguir ir para o terceiro passo desse método, que é importante a temperatura de ebulição, tá, gente? Então, avançando aqui no nosso tema, tá? Eu trouxe aqui o exemplo do ácido fosfórico, tá? O ácido fosfórico vai ser um bom exemplo para a gente trabalhar todos esses conceitos que eu passei até agora para vocês, tá bom? Eu peguei o ácido fosfórico porque eu abri a ficha de um cliente aqui. Eu sempre tenho uma pastinha com as FISPICs, né, que a empresa manda para mim, que eu coleto para fazer o PPR dela. Eu abri aqui a pastinha de um cliente, tinha ali a FISPIC de um produto, né, à base de ácido fosfórico, tá? Ácido fosfórico 30%, ok? Aí na FISPIC, olha só, na FISPIC dizia assim, tá? Agora, explorando um pouco a questão de indicação de proteção respiratória na seção 8. Na seção 8, não tem indicação de proteção respiratória? A gente usa ou não usa aquela indicação? É um norte? É seguro? O quanto que isso é seguro? Vou trazer um exemplo aqui e agora vocês me respondem se isso é seguro ou se isso não é seguro, tá? Nessa FISPIC de ácido fosfórico, ok? Ela me indicava na seção 8 máscara, tá escrito assim, ó. Indicado o uso de máscara mais filtro para gases ácidos, tá? Vocês concordam com essa seleção? Acham que tá certo, tá errado? O que vocês acham dessa seleção? Dr. Mário Sato! Seja muito bem-vindo! Dr. Mário Sato tem um trabalho incrível na segurança do trabalho aqui em Joinville, né? Um médico aí já querido por todos, né? Que tem uma história aqui nessa cidade. Gente,
Então, para ácido fosfórico, essa FISP que estava indicando uso de máscara mais filtro para gases ácidos. Imagine então que você tem que fazer indicação de proteção respiratória, você sabe que tem uso de exposição a ácido fosfórico, tá? E você precisa indicar a proteção respiratória, daí você, opa, eu vou lá na FISP olhar a seção 8, que é, seção 8 tem o título exatamente de controle de exposição e proteção individual. E chega lá, você encontra o que eu encontrei aqui, ó. Indicado o uso de máscara mais filtro para gases ácidos. Ácido fosfórico, máscara, mais cartucho para gases ácidos, parece estar certo, não parece? Pois bem, agora olha que interessante, gente. Eu fui lá na seção 9, características físico-químicas do produto, e vi que a temperatura de ebulição era super alta, tá? E a pressão de vapor, a temperatura de pressão de vapor, tá? É baixa. O que muda isso na seleção da proteção respiratória? Tudo. Sabe por quê? Porque o filtro não vai ser cartucho para gases ácidos, tá? Como disse a FISPIC. Porque esse produto, se for aquecido, ele vai sim, né? Ele vai volatilizar, mas como ele tem uma temperatura alta de ebulição e bem baixa de pressão de vapor, logo ele volta a virar uma partícula, ele volta a virar uma névoa, tá? Uma partícula desse produto. É como se fosse o fumos da solda, fumos de solda. Aquece o metal, volatiliza, né? Vira um vapor aquele metal e depois ele resfria no ar e vira óxido, certo? A mesma coisa acontece com ácido fosfórico. Então, como é que eu descubro essa informação? Essa tendência do comportamento dessa exposição dos nossos usuários? Porque eu fui lá olhar a temperatura de ebulição, né, e pressão de vapor que estava onde? Na FISPIC. E eu descobri, né, que a temperatura de ebulição é muito alta e a pressão de vapor é baixa. Então, o que acontece com essa substância? Ela volta no estado particulado, né, de névoa no ambiente. Então, o meu filtro não vai ser para gases ácidos, tá? No mínimo, eu tenho que ter ali a presença de um filtro que mecânico, ok? Imagina se você fizer só a utilização do filtro para gases ácidos, esquecer do filtro mecânico. Então, eu não vou ter a proteção para esse estado que a substância vai voltar a assumir depois de dispersar no ar, no ambiente, ela volta para esse estado. Então, eu preciso de um filtro mecânico. E aí, ela deixa solto, tá? Olha só, essa indicação da FISP que deixa solto, ela botou ali, máscara mais filtro para gases ácidos. O filtro a gente acabou de ver que não é o indicado. Gases ácidos não, a gente usaria o quê? Um filtro P2, tá? Por exemplo, ok? E a cobertura facial, gente? E a cobertura facial? Ela não diz aqui se é semifacial ou facial. Aliás, como que eu vou definir cobertura facial se eu não tiver chego no FPMR que eu ensinei vocês agora há pouco, né? Que eu comentei, né, de forma muito objetiva, como que chego no FPMR. Quando eu chego no FPMR, nesses valores que eu tô falando para vocês, o que significa o FPMR? FPMR significa o tipo de cobertura facial que eu preciso, mínima que eu preciso, tá? Mínima. Então, eu primeiro precisaria descobrir qual que é o tipo de FPMR que esse ambiente me pede e depois selecionar o filtro. O filtro eu selecionaria com essas informações que a física me trouxe, tá? E conhecendo o processo. E a cobertura facial, eu precisaria chegar no FPMR para saber se é uma semifacial, uma facial, ou quem sabe até um sistema de suprimento de ar, tá bom? Se me trouxeram um FPMR de 100, de 200, de 1000, eu preciso de um sistema de adução de ar, tá bom? Agora, outra informação importante, né? A FISP botou ali, ó, máscara mais filtro, vou repetir, tá? O que a FISP me trouxe. Máscara mais filtro para gases ácidos. O filtro não seria esse, ok? E a cobertura facial, semifacial, Jorge, ou facial, né? Aí eu volto lá na frase de perigo, na seção 2, né? E consigo claramente perceber que é uma substância que se ela chegar a ficar, ser um risco respiratório, se ela estiver suspensa no ar, né? Se ela virar um vapor do produto, um gás ácido, ele entrando em contato com a minha mucosa, ele vai causar irritações, vai ser prejudicial à minha mucosa, aos meus olhos, ok? Bem prejudicial. Então, eu não posso selecionar uma máscara semifacial
por conta desse efeito também sobre a pele ou sobre os olhos, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui que tem momentos que a FISP ajuda demais, tá bom? Mas na parte da seleção da proteção respiratória, a primeira ordem obrigatória é sempre o FPMR, tá? É o mínimo, porque FPMR significa fator de proteção mínimo requerido. Eu vou saber qual que é o mínimo. Digamos que por esse método aqui, qualitativo ou pelo método quantitativo, a gente alcance um FPMR de 8, tá bom? 8. 8 significa que eu posso usar uma semifacial. Mas depois eu vou atrás de informações do produto e vejo que ele é absorvido pela pele ou irritante aos olhos. Então tá tudo bem. Agora eu subo para um respirador facial, tá? Eu subo, mas eu tenho no meu documento, no PPR, qual que é o mínimo que eu tenho que aplicar, tá? Eu sempre na proteção respiratória tenho que definir qual que é o mínimo da proteção que eu preciso. Então, por que eu trouxe, gente? Eu vou explicar pra vocês por que eu trouxe esse assunto aqui, tá? Outra coisa que eu ia esquecendo de falar. Na FISP, que como eu tenho os efeitos da saúde ali também, tá? Eu posso utilizar essa informação para ver efeitos aditivos. Efeitos aditivos. Em seleção da proteção respiratória, isso é importante por quê? Sabe quando você olha uma avaliação, né, dos agentes químicos de uma empresa, e você olha lá, por exemplo, varredura, né, a tal da varredura. Você olha lá a avaliação de vários solventes, e você vê que a concentração é baixa em cada um deles, tá? Algumas chegam perto do nível de ação, outras estão bem baixinho, e você olha, tá tudo bem. Nada ultrapassou o nível de ação e muito menos o LT. Porém, todavia, contudo, se você entender que aquelas substâncias, alguma delas, atuam sobre o mesmo órgão ou tem efeito parecido, tá? Então, a gente vai classificar isso como efeito aditivo ou sinérgico. E aí, a gente precisa somar essas concentrações. Muda todo o jogo, tá? Digamos que eu tenho 5 vapores orgânicos lá que têm efeitos parecidos no sistema. Sei lá, vamos supor, tá? Para ser fácil o entendimento aqui, que as 5 substâncias atacam o sistema nervoso central, tá? Mesmo a gente vai precisar fazer o quê? Somar essas concentrações para ver se juntas elas dão acima de 1, tá bom? Então, olha como mais uma vez a FISP foi importante para eu entender os efeitos, né, os perigos à saúde e para eu entender também se tem efeito aditivo ou sinérgico, tá bom? Então, eu tentei trazer aqui para vocês exemplos de como usar a FISP e aonde você não pode confiar. Então, a parte que você não pode confiar, fazendo um resumo da aula de hoje, tá? A parte de seleção de proteção respiratória. Mas por que a gente não pode confiar? No mínimo, você vai até olhar para ver se a tua seleção ficou muito fora daquilo ou não, tá bom? Nesse caso do ácido fosfórico que eu mostrei para vocês, a minha seleção ficaria totalmente fora do que a FISP indicou. Ela indicou uma máscara, nem falou qual que era o tipo de cobertura, se era semifacial, se era facial, e ainda indicou o filtro errado, tá? Então, a minha seleção passaria longe do que a FISP indicou nesse caso do ácido fosfórico, que é o mesmo do ácido sulfúrico também, tá bom? Ácido fosfórico, sulfúrico, o que eles têm em comum? Né? Alta temperatura de ebulição e baixa pressão de vapor. Então, para esses contaminantes, para essas substâncias que eu falei para vocês, provavelmente o filtro vai ser um filtro mecânico e não um filtro químico. Olha que interessante essa informação, tá? Ok? E por quê? Porque é o seguinte, se vocês forem a parte da FISP que vocês não podem utilizar para fazer seleção da proteção respiratória, para basearem ou fundamentar a sua seleção, é a seção 8, tá? É essa seção 8 que indica a proteção respiratória. Por quê? Porque lá no seu PPR, né, que é o documento mãe que gera a seleção da proteção respiratória, você vai precisar mostrar qual que é o fator de proteção mínimo requerido, seja pelo método quantitativo ou qualitativo. Tá? E aí, quando você determina seu FPMR e o seu filtro, pode até bater por coincidência com a FISP, tá? Mas não obrigatoriamente vai bater com a FISP.
A FISP não imagina qual que é a tua exposição, como é que você vai usar esse produto, como é que você vai aplicar, se vai ser com pincel, se vai ser se vai ser em spray, ok? De que forma, se você vai aquecer, se você não vai aquecer. A FISP não consegue prever isso, essa exposição, de que forma a gente vai utilizar esse produto. Por isso que quem faz a seleção da proteção respiratória é o nosso PPR, e lá na sua coluna de seleção da proteção respiratória vai ter que ter, né, o FPMR, tá? E se você for direto na FISP, você vai chegar e vai falar, olha, para ácido fosfórico, vou usar esse aqui, né? Eu indiquei aqui para sua empresa usar máscara mais filtro para gases, né? Ok, mas como é que eu vou saber que a máscara que eu estou aplicando tem o FPA, de acordo com o FPMR, se eu não estou vendo nada na sua tabela, tá? Gente, são informações bem técnicas, né? Mas eu preciso passar isso para vocês dessa forma, tá bom? Toda a seleção de proteção respiratória tem, eu vou botar aqui para vocês, um FPMR, maior ou igual, tá? Mas aqui acho que só vou conseguir o sinalzinho de... Deixa eu ver aqui. Aqui acho que eu só consigo o sinal de maior. Vou botar maior, então. Não, peraí. Peraí que eu tô fazendo caca aqui. Pronto, consegui. FPA. Então, o que é o FPA na tela que eu botei para vocês aí? O que é o FPA? É a cobertura facial, é um valor atribuído à cobertura facial. O FPA dessa máscara aqui é 100. O FPA dessa máscara aqui, no modo purificador de ar, tá, gente? No modo purificador de ar. Do jeito que ela tá aqui com o filtro colocado, do jeito que ela tá aqui com o filtro aqui, FPA de 100, FPA de 10, tá? Isso é o FPA. Então, a cobertura facial que você vai escolher, ela tem que ser sempre maior que o FPMR do ambiente. Então, você precisa calcular o FPMR da exposição, tá? E isso, a FISP, que na hora de indicar a proteção respiratória na seção 8, ela não faz. É impossível ela fazer para você, tá bom? O Douglas comentou assim: nem todas as FISP são completas de informações, temos que ter cuidado principalmente na densidade de gases e vapores. Então, gente, façam um esforço, façam um movimento, uma pressão no fabricante ou no importador para fornecer essas informações, tá? Elas são muito importantes pra gente. Certo, minha gente? Então, assim, ó, o que eu mais gostaria que vocês gravassem da aula de hoje é o seguinte, tá? Em 2 minutos aqui. Olha o Fogace! Acho que não deu oi pro Fogace, né? Meu Deus, como assim, gente? O que eu mais gostaria de que vocês gravassem de forma de resumo desta live, tá? A FISP, que sim, é importante. Para a proteção respiratória, para a seleção da proteção respiratória, é importante a seção 2, a seção 3, a seção 8 e a seção 9, tá? Para a seleção da proteção respiratória, são essas seções que eu costumo mais avaliar, certo? Agora, a seção 8 é uma seção apenas que eu uso de curiosidade. Olha que interessante. Por que a gente não vai usar a seção 8 para definir nosso EPR, nosso equipamento de proteção respiratória? Porque a seção 8 não está calculando para você o teu FPMR, tá bom? A seção 8 não está calculando para você o teu FPMR, que é a base para a seleção da proteção respiratória que eu acabei de explicar aqui da melhor forma que eu pude, né? Sem ter um quadro, sem ter imagem para mostrar por vocês, tá bom? Rony Jabur, lá de Las Vegas, marcando presença no Respira Brasil. Gente, que fantástico isso. Um abraço pro Rony e pra Carol, figuraça. Ju, seja bem-vinda. Ju, Wallace. Tudo bem? A Viva Treinamentos. Oi, Vivian. Então é isso, tá, gente? A mensagem mais importante dessa live é: não corram o risco e vocês não podem de forma alguma tomar a indicação de proteção respiratória da seção 8 da FISP como a sua seleção. Eu acabei de trazer o exemplo aqui do ácido fosfórico, ácido sulfúrico, que as FISPs costumam indicar filtro para gases ácidos, tá? Quando na verdade a exposição tá a
partículas, né? Há uma neblina, há uma névoa desse produto, onde, por exemplo, o filtro nem seria químico, seria um filtro mecânico. E a cobertura facial só chegando no FPMR para saber se é uma semi, se é uma facial ou se é um sistema de suprimento de ar, tá bom? Olha que legal, gente. A Vivian tá pertinho de mim. É pertinho de mim, Vivian? É de mim que você tá pertinho hoje? Então depois manda lá no mensagem pra saber onde é que você tá, Vivian. Será que tá em Curitiba? Tá perto de Joinville? Bom saber. Certo, pessoal? Então esse foi o Respira Brasil desta semana, tá? Tenham cuidado com isso. Ah, tá em Floripa, Vivian. Coisa boa, hein? Nossa, Floripa é bom demais, né? Tá pertinho de mim, hein, Vivian? 2 horas, 1 hora e meia de mim, 2 horas no máximo, hein? A gente tá pertinho. Então tá, pessoal. Esse foi o Respira Brasil. Espero que vocês tenham gostado. A mensagem mais importante pra vocês é cuidado com a seção 8, tá? E claro que eu trouxe outras informações aqui pra vocês, tudo mais. Só que cuidem com a seção 8, onde indica a proteção respiratória, tá? Não pode ser altamente perigoso se vocês forem utilizar aquela proteção respiratória indicada ali. Só não vai ser perigoso se a FISP estiver indicando uma linha de ar comprimido ou um sistema autônomo. Daí tá tudo bem, ela tá te indicando uma proteção super alta e aí você não vai correr o risco, tá? Mas em outros casos você corre o risco de estar selecionando tanto a cobertura facial errada como o tipo de filtro errado e a tua proteção a tua seleção não ser válida em nada. Além do que, você não vai conseguir justificar no seu documento qual foi o teu método de seleção. Método de seleção qualitativo ou quantitativo, para a gente chegar no nosso FPMR, 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 tá bom?